Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. Então, temos uma aula preparada com todo carinho, certo? Para vocês e vamos conhecer o que será objeto, o que será estudado nesta aula. Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, a sintaxe da língua portuguesa, certo? Vamos estudar exatamente a organização das palavras na língua e a função de cada palavra dentro de um enunciado, na oração, no período, ok? Observando exatamente hoje os acessórios da oração, ou seja, os termos acessórios, ok? Preparados? Então venham comigo para a nossa aula. Começamos esta aula relembrando algumas coisinhas que vocês já estudaram, certo? Então, observem aqui o que nós já aprendemos. Primeiro, com relação ao substantivo. Então, o substantivo é uma classe de palavras central, ou seja, ele exerce a função de núcleo dos sintagmas nominais, ok? E, claro, como núcleo, ele é rodeado, então ele é central, que é rodeado, certo, por outras palavras. Que palavras são essas? Exatamente artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Então, perceba que essas palavras, essa classe de palavra aqui, ela se relaciona diretamente ao substantivo. Se relaciona tanto que com o substantivo que essas palavras aqui concordam em gênero e número. Quando falamos em gênero, falamos, claro, de masculino e feminino. E número, singular e plural. Então, se o substantivo lá no sintagma nominal estiver no gênero, for pertencente ao gênero masculino, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome ficarão no masculino. Se o substantivo estiver no plural, todas essas palavras irão concordar com ele no plural. Isso aí é uma regra básica de concordância. Então, para que a gente possa compreender bem, vamos pegar um sintagma nominal, certo? Vamos pegar um sintagma como este aqui que eu apresento para vocês. Observem, olha só. A criança, ou seja, a minha criança feliz. Então, eu poderia utilizar esse sintagma nominal aí em diversos enunciados diferenciados de frase. A minha criança feliz está em casa, a minha criança feliz está brincando, certo? Então, perceba que esse sintagma nominal pode ser utilizado em diversos contextos, em diversas frases, ok? Quando a gente observa esse sintagma nominal, ok? Você identifica logo a presença de um substantivo. Qual é este substantivo? É a palavra criança, ok? Então, destacando aí para vocês, observem que criança é um substantivo, ok? E ocupa um lugar central nesse enunciado, nesse sintagma. E perceba que nós temos outras palavras que se relacionam com esse substantivo. Temos o a, o minha e o feliz. E qual é a classe de palavras dessas palavras que estão aí acompanhando o substantivo crianças? Colocando aí para vocês, observem que nós temos um artigo, o artigo a, o pronome pessoal, certo? O pronome pessoal não, o pronome possessivo, minha, e um adjetivo. Todos eles se relacionam com esse substantivo, determinando esse substantivo, trazendo aí algumas informações importantes. Ó, o artigo a define, certo? Especificando aí, define, sabemos quem é essa criança. Minha, a ideia de posse. E feliz, você observa aí que é uma característica relacionada à criança, uma qualidade, um estado da criança feliz, certo? Então, observe que todas essas palavras aí, elas se relacionam ao substantivo criança. E observem que criança está no singular, certo? Então, percebam que o artigo, o pronome e o adjetivo também estão no singular. Olha só, a minha criança feliz, ok? Agora, se de repente eu colocasse a palavra criança no plural, o que ia acontecer? O artigo, o pronome e o adjetivo iria para o plural. Todas essas palavras modificariam, elas iriam para a forma de plural. Então, ficaria as minhas crianças felizes, certo? Então, percebo que o artigo, certo, pronome e o adjetivo se relacionam com o substantivo, eles têm uma relação muito próxima, ok? Então, vamos seguir relembrando aí, retomando alguns conceitos.
colocando aí para vocês nesse texto, observem que a partir dessa noção que nós já temos, certo? Ao analisarmos uma oração, nós podemos entender o seguinte. Então, apresentando aqui para vocês, colocando a nossa oração, o sintagma nominal que nós analisamos, a minha criança feliz, dentro de uma oração. Observem que nós temos aqui a frase, certo? A oração. A minha criança feliz está brincando. Essa é a minha oração. A parte nominal estabelece, ou seja, é o nosso sujeito. Quem é que está feliz? Identificando o sujeito dessa oração, a minha criança feliz. Esse enunciado, ok? E quem é o predicado? O que se fala a respeito da criança? Está brincando. Lembrem que o predicado é exatamente a parte da oração que contém o verbo, certo? Então, quem é o verbo do predicado? Está brincando. Exatamente o verbo estar, ok? Agora, olhando mais uma vez para a nossa parte nominal, certo? Para o sintagma nominal, para o sujeito da oração, você percebe que o núcleo desse sujeito é a palavra criança, ok? E que nós temos o artigo, o pronome e o adjetivo se relacionando a este substantivo que exerce a função de núcleo, ok? Colocando aí, olha só, o substantivo exerce essa função de núcleo. Núcleo de quem? Núcleo do sujeito, certo? E as outras palavras? Qual é a função dessas outras palavras? Perceba que essas outras palavras, gente, nós vamos dizer que elas têm a função de adjunto. Que tipo de adjunto? Adjunto adnominal, certo? Todas essas palavras aí, o artigo, o pronome e o adjetivo, a, minha e feliz, são adjuntos adnominais. Eles acompanham o nome, eles acompanham o substantivo. E na oração exerce essa função de adjunto adnominal, estabelecendo ideias diversas que nós já podemos observar aí, certo? A ideia de posse, a ideia de definição, uma característica também, sempre que se relacionar a um substantivo, a um núcleo, certo, de sujeito ou de outro termo da oração, nós vamos ter a função aí de adjunto adnominal. Ok? Colocando aí para vocês o que é um adjunto adnominal, observem que o adjunto adnominal é o termo que caracteriza ou determina os substantivos, certo? Seguindo no nosso texto, é a função sintática exercida pelos determinantes do substantivo. Quem são os determinantes do substantivo? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Vocês podem observar que essas palavras estão ao redor de um substantivo. E todas essas palavras aí, certo? O substantivo é núcleo. Já o artigo, o adjetivo, o numeral e pronome, quando se relacionam a esses núcleos na oração, eles serão chamados de adjuntos, certo? Adnominais, ok? Na sequência, vamos continuar aqui a leitura do nosso texto. Dentro dos termos que compõem a oração, o adjunto adnominal é classificado como um termo acessório, certo? Agora, voltando aqui comigo, quando a gente fala, gente, em termo acessório, percebam que é um termo que é colocado junto ao núcleo, certo? Para trazer uma certa determinação característica a esse núcleo, a esse substantivo, ok? É como se fosse um brinco, certo? Percebam que quando você utiliza um brinco na sua orelha, ou você utiliza determinado colar, perceba que são acessórios que você pode colocar ao seu corpo para expressar determinada identidade, para expressar o seu estilo. Eles são fundamentais? Não, você pode tirar o brinco, você pode tirar o seu colar, que você continua existindo, vivendo tranquilamente. Isso não altera em nada. Então perceba que eles não são termos, ok, fundamentais. Eles podem ser colocados para transmitir um estilo, uma ideia, certo? Mas podem ser retirados também. Agora, um substantivo não. O substantivo ele é núcleo. Se você mexe no núcleo, você perde sentido, você perde informação importante. Então perceba que o substantivo ele vai exercer ali uma função essencial no núcleo, ok? Então perceba que o artigo, numeral, adjetivo, pronome, são esses termos acessórios, que eles podem ser colocados no sintagma nominal para trazer características, informações a mais, certo?
determinar o substantivo, mas que eles também podem ser retirados. Se eles são retirados, a essência da oração, a essência do que está sendo transmitido permanece lá, porque a gente não mexeu com o substantivo, apenas com esses outros termos, ok? Então vamos continuar a leitura do nosso texto, colocando aí para vocês, olha só. Então já vimos aí que essas palavras, certo? Esses termos que são os adjuntos, os adnominais, eles são classificados como termos acessórios. Então já compreendemos, fazendo aí uma relação com um brinco, com um colar, ter acessórios que a gente pode utilizar para compor um estilo, transmitir uma mensagem com as nossas roupas, certo? Essas palavras, artigo, pronome, numeral, certo? E adjetivo funcionam como esses termos acessórios. Olha só, são chamados de acessórios os termos que desempenham na oração uma função secundária, qual seja a de caracterizar um ser, determinar os substantivos, exprimir algumas circunstâncias, certo? Alguma circunstância. Os termos acessórios da oração são adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Esses são termos acessórios. São as funções sintáticas que aí nós vamos chamar de termos acessórios, ok? Vamos estudar cada uma delas, ok? Vamos seguir? Então, a partir de outras coisas que já aprendemos, podemos avançar para algo que ainda não conhecemos. E aí vamos falar sobre o advérbio. Gente, olha só, o advérbio é a palavra que pode expressar circunstâncias de modo, lugar, tempo, intensidade e outras circunstâncias possíveis, outras ideias. Então, percebe que essas circunstâncias aí são algumas que nós podemos ter com a presença de um advérbio, ok? Então, vamos ao exemplo, colocando aí para vocês. Olha só, muitos adolescentes não temem o perigo, ok? Então, perceba que nessa oração aqui, nós temos um termo que traz uma ideia para a gente, exprime uma ideia. Mas antes da gente identificar esse termo, vamos aqui verificar a construção, a organização dessa oração. Primeiro, quem é o sujeito e quem é o predicado. Como identificar o sujeito? Analisa o verbo. Então, verifica. Quem é o verbo? Temem. Quem teme? Ou que seja, quem teme? Né? Então, a resposta a essa pergunta, que nós já aprendemos a analisar esse verbo, será exatamente aí o sujeito da nossa oração. Então, quem não teme o perigo? Muitos adolescentes, certo? Muitos adolescentes é o nosso sujeito. Retirou o sujeito, o que sobrar é o seu predicado. Então, colocando aí, muitos adolescentes, sujeito da oração, não temem o perigo, é o nosso predicado. Lembrando que o predicado contém o verbo, ok? Agora, analisando o sintagma nominal, o nosso sujeito, que possui apenas nomes. Quem é o núcleo desse sujeito? Percebam que o núcleo desse sujeito é exatamente a palavra adolescente, certo? Essa palavra exerce a função de núcleo, é a mais importante. E ao observar o predicado, certo? Nós podemos observar aí, mas antes vamos continuar analisando o sujeito. Percebam que, ao observar o nosso sujeito, junto com o núcleo apareceu a palavra muitos, certo? Então perceba que essa palavra aí é um adjunto adnominal acompanhando o substantivo adolescente, ok? O núcleo do sujeito. Já que analisamos essa parte, vamos observar agora o nosso predicado, ok? Percebam que no nosso predicado, eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra que traz uma ideia, uma circunstância de negação. Que palavra é essa? Você pode perceber que no predicado a palavra que traz essa ideia é exatamente o não, certo? O não é um advérbio e perceba que esse advérbio traz para a gente uma ideia de negação, uma circunstância de negação, ok? Então observem que essa ideia estabelecida de algo negativo veio por meio dessa palavra não. E ao observar isso, nós podemos perceber que esse advérbio não, dentro dessa oração, dentro desse predicado, exerce a função de adjunto adverbial, certo? Colocando aí para vocês uma função sintática de adjunto adverbial, certo? Se formos classificar de negação.
Ok, gente? Exprimindo essa ideia. Vamos entender mais sobre os adjuntos adverbiais? Então vamos seguir aí com o nosso texto. Colocando aí para vocês, olha só. Adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância de tempo, lugar, modo, certo? Pode ser também finalidade, tantas outras que nós temos aí com o adjunto adverbial. Ou, em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou advérbio, certo? Então, observe que o adjunto adverbial é uma função sintática exercida pelos advérbios e locuções adverbiais, ok? Então, quando a gente tem essa ideia, certo, de que os adjuntos adverbiais trazem essa ideia de circunstâncias diversas e que modificam o verbo, o adjetivo ou o advérbio, observem, gente, aqui, que olha só, voltando aqui comigo, quando nós observamos a oração, muitos adolescentes não temem o perigo. Se eu retiro o não, ok? Eu vou ter uma oração, muitos adolescentes temem o perigo, ok? Percebo que sem o não, a ideia de negação, a ideia negativa foi embora, ok? Aí eu tenho uma afirmação. Muitos adolescentes temem o perigo. Quando eu acrescento o não na oração, muitos adolescentes não temem o perigo, eu tenho uma outra ideia, certo? Eu não tenho mais uma afirmação lá, eu tenho uma ideia de negação presente, ou seja, que os adolescentes não temem o perigo, não têm medo do perigo, ok? Então, percebo que a presença do advérbio causa mudança de sentido na oração, ok? Então, voltando mais uma vez aí ao nosso texto, só para reforçar, a adjunta adverbial, certo? Que é a função do advérbio, é uma função sintática exercida pelos advérbios e locuções adverbiais. Só relembrando, as locuções adverbiais, gente, são duas ou mais palavras, certo? Que exercem a função de um advérbio, ok? Então, já que guardamos essa informação, vamos seguir. Outro termo acessório, qual é? O aposto. O que é o aposto, gente? É uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Como assim, professor? Então, perceba que o aposto, ele vai trazer para a gente, dentro do texto, dentro da oração do período, exatamente uma ideia aí de explicação, ok? Relacionado, claro, a outro termo. Para que isso fique claro, vamos ao exemplo que aí você vai compreender bem. Colocando aí o nosso exemplo, observem, a adolescência, fase do desenvolvimento humano, repleta de descobertas, é uma fase da vida bastante desafiadora, ok? Então, observem que entre vírgulas eu tenho aí um enunciado, certo? Fase do desenvolvimento humano repleta de descobertas. Esse enunciado aí, ele se torna fundamental porque ele vai acrescentar uma ideia de explicação a um outro termo. Que termo é esse? Adolescência. Mas antes da gente analisar bem esse termo, vamos aí analisar mais uma vez esse período todo, né? Identificando o sujeito, predicado. Quem é o sujeito? Claro que você tem que verificar o verbo da oração, analisar qual é a palavra, ou seja, qual é o verbo da oração? Verbo ser, é, certo? O que é uma fase da vida bastante desafiadora? A adolescência, certo? Então, perceba que o sujeito é a adolescência. E eu tenho aí um termo que se relaciona também, que vai fazer parte desse sujeito, ok? Retirou esse sujeito, o que sobrou? É uma fase da vida bastante desafiadora, é o nosso predicado. Então, separando aí os nossos termos, já organizando aí bonitinho, certo? Percebo que o sujeito, a adolescência, fase do desenvolvimento humano repleta de descobertas, pertence aí tudo isso ao nosso sujeito. E eu destaquei para vocês exatamente esse termo em azul. Vamos já verificar o que é esse termo. Agora, quem é o núcleo desse sujeito, gente? Percebo que o núcleo é a palavra adolescência, certo? Esse substantivo é o núcleo do sujeito. E nós temos um adjunto adnominal se relacionando a esse núcleo. Qual é esse adjunto? É exatamente o artigo a. Colocando aí para vocês, observem, artigo a, adjunto adnominal, certo?
O núcleo do sujeito, exatamente a palavra adolescência. E agora esta parte destacada em azul, professor. Qual é a função dela? Observem que eu tenho a adolescência, fase do desenvolvimento humano, repleta de descobertas. Percebam que este termo está se relacionando a outro termo aí do nosso sujeito, certo? Quem é esse termo? Exatamente se relacionando a palavras adolescência, explicando, informando para a gente qual é essa fase, que fase é essa. Então, percebam que eu tenho uma explicação, ok? Então, essa palavra, esse enunciado todo em azul, é uma expressão explicativa que exerce exatamente a função de aposto, ok, gente? Então, percebam que fase do desenvolvimento humano repleta de descobertas é um aposto, e observem que esse aposto, ele traz uma explicação, uma informação a mais no seu texto, na oração aí, sobre a adolescência, sobre este termo aí da nossa oração. Ok, gente? Vamos analisar outros exemplos, colocando aí para vocês. Observem, nós temos aí outros exemplos de aposto. Rapaz impulsivo, Mário não se conteve. Observem, gente, que nesse enunciado aqui, nós temos este aqui, olha só, rapaz impulsivo, ok? Quem é o rapaz impulsivo, gente? Observem que é exatamente o Mário, ok? Então, observem que esse enunciado aqui, destacado em vermelho, está exercendo a função de um aposto, certo? E observem também que no outro exemplo, casas e pastos, árvores e plantações, tudo foi destruído pela enchente. Então, perceba que esse enunciado aqui está também exercendo uma função de aposto. Mas como assim, professor? Percebam que este enunciado retoma, recapitula todos os outros que foram citados. Quais foram os enunciados que foram citados antes? Olha só, casas e pastos, árvores e plantações, ok? Então, percebo que esse aposto retoma exatamente esses enunciados. Ele faz uma recapitulação. Casas e pastos, árvores e plantações, tudo foi destruído pela enchente. Ok, gente? Então, você pode observar aí exatamente a função do aposto, certo? Trazer uma informação a mais, também recapitular ou resumir também. Nós vamos ter um aposto resumitivo também que tem essa função. O tudo também pode ser aí considerado com essa ideia de recapitular, além de recapitular, resumir, certo? Tudo que já foi citado. Então, o aposto vai trazer exatamente essa função, essa ideia, dentro aí da oração do período, ok? Agora, temos que observar algumas informações sobre o aposto, colocando aí para vocês. Olha só, percebam, gente, algumas informações sobre o aposto. O núcleo do aposto é um substantivo ou pronome substantivo, certo? Então, perceba que o núcleo você sempre vai ter um substantivo ou um pronome substantivo. Outro ponto que também devemos observar. Em geral, o aposto é caracterizado por pausas, que na escrita são traduzidas por vírgulas, dois pontos ou travessões. Voltando rapidinho aí ao nosso exemplo anterior, vamos só colocar aí a cartela anterior, certo? Para que eu possa mostrar para vocês. Observem que nesses apostos aqui, em todos, nós temos a presença de vírgulas. Observem, ó, nós temos a vírgula aqui, nós temos a vírgula aqui. Então, observem que o aposto, ele sempre aí vem isolado por vírgulas. Ok, gente? Então, percebam que o aposto, ele vai ter a presença de vírgulas aí na sua construção, na sua organização dentro da oração. Voltando aí ao nosso texto, colocando mais uma vez na sequência os pontos que nós temos que observar sobre o aposto, certo? Então, já sabemos que nós vamos ter a vírgula, além da vírgula, dois pontos também, ou travessão pode ser utilizada aí para isolar o aposto da oração. Outra informação importante. O aposto, ele pode vir precedido das expressões explicativas, isto é,
a saber, certo? Então, expressões explicativas também podem anteceder o apóstrofo. Fazer aí uma breve introdução para esse termo da oração, ok? Agora, vamos continuar, certo? Já vimos aí o nosso aposto, já estudamos a adjunta adnominal, a adjunta adverbial, o aposto. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um outro termo da oração, conhecido como vocativo. Colocando aí para vocês, olha só. Vocativo, do latim vocare, certo? Que significa chamar. É o termo, certo, gente? Esse termo que nós utilizamos para nome, título, apelido, e ele é usado para chamar ou interpelar a pessoa, o animal ou a coisa personificada a que nos dirigimos. Costumamos dizer que o aposto é um chamamento, exatamente o termo que nós utilizamos para chamar outra pessoa, certo? Só corrigindo aqui, o vocativo é o termo que nós utilizamos para chamar outra pessoa, ok? Exemplos de vocativo, vamos aí colocar nossos exemplos para que nós possamos compreender bem. Olha só, pessoal, primeiro exemplo, criança, você não precisa ter pressa, essa é a melhor fase da vida, certo, gente? Então, dessa oração, do nosso primeiro exemplo aqui, certo? Qual é o termo que foi utilizado para fazer um chamamento, certo? Percebam que é exatamente essa palavra aqui, criança, certo? Então, esse é o nosso vocativo, certo? O termo que nós usamos para fazer um chamamento, para chamar a outra pessoa, interpelar. Então, percebo que a pessoa que está enunciando, que está falando, está se dirigindo a um grupo, a uma criança, né? Criança, não precisa ter pressa. Essa é a melhor fase da vida. Aquela ideia, né? Que a criança, quando está nessa fase, quer se tornar logo um adulto. E observem que aí o sujeito, a pessoa que disse essa frase aqui, transmite um conselho. Criança, não tenha tanta pressa. E ele utiliza exatamente o vocativo criança para chamar a atenção da criança, para interagir com ela, certo? Estabelecer uma conexão e transmitir o seu conselho, ok? No segundo exemplo, observem. Vá devagar, Maria. A rua está muito perigosa. Qual é a palavra utilizada aí para fazer um chamamento, para se referir a outra pessoa? Então, você já percebeu que é a palavra Maria. Então, Maria é o nosso substantivo aqui, que está exercendo uma função de vocativo, certo? O termo que nós estamos utilizando aí para fazer um chamamento, certo? Perceba que o sujeito, a pessoa que está falando, está aí se dirigindo a Maria, conversando com a Maria. Vá devagar, Maria, a rua está muito perigosa. Aí temos uma observação importante, pessoal. O vocativo é um termo à parte da estrutura da oração. Por isso, não está ligado nem ao sujeito, nem ao predicado. Pode ser também chamado de termo independente. Então, percebam, gente, que esse termo aí, o vocativo, diferente do aposto, diferente do adjunto adverbial, do adjunto adnominal, certo? Ele não tem uma relação aí direta com um outro termo da oração. Por isso que dizemos que ele é à parte, que ele é independente, ok? Porque você utiliza para chamar outra pessoa, para interagir com outra pessoa. Fulano, crianças, Maria, João, vem cá. Observem, todos esses enunciados aí, certo, que eu disse, são vocativos, são termos que fazem um chamamento, ok? Colocando aí para vocês mais uma vez essa observação para que fique claro, olha só, o vocativo é um termo à parte, certo? Da estrutura da oração, ok? Então ele não está ligado nem ao sujeito, nem ao predicado, pode ser também chamado de termo independente. Isso daí é importante, ok, gente? Certo? Compreendido? Recapitulando aí o que nós vimos durante a nossa aula, então, começamos aí
verificando que é o adjunto adnominal, o termo que se relaciona ao substantivo, ao núcleo, certo? Exercido aí, um termo que se relaciona ao núcleo, ok? A um substantivo e que vai determinar esse núcleo, ok? Esse substantivo. O adjunto adverbial, um termo que traz circunstâncias, ok? Diversas, ideias diversas, tempo, lugar, modo, negação, afirmação, ok? Nós vamos ter essas ideias aí relacionadas ao adjunto adverbial e a presença dele dentro da oração, dentro de texto, ok? Aposto, um termo que vai trazer aí uma explicação, pode ser também que ele faça uma recapitulação, ele resuma determinada sequência de termos, ok? E vimos que o aposto, ele pode ser isolado por vírgulas dentro da oração, ou vir aí depois de 2 pontos, ou ser separado aí também isolado por travessões. E o último, o vocativo, que é exatamente o termo que nós utilizamos para fazer chamamento. João, vem cá. Percebam, João é um vocativo, é o termo que eu faço o chamamento. Ok, gente? Então, já que compreendemos tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.